Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 31 de outubro de 2021, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, domingo amanhã e é o último dia do mês, então a gente precisa fechar com chave de ouro, tá legal? Para um domingo, eu separei pouquíssimos jogos, normalmente a gente tem uma grade cheia, igual a gente tá tendo hoje de sábado, só que, pelo menos pelo que eu filtrei aqui, são poucos jogos que eu encontrei valor. Com relação a ontem, a gente tava cravando tudo até chegar o Vasco, na moral, pode acabar o Vasco, fechar a porta, o Vasco nunca mais, vai morrer na Série B. Tô puto, não consegui nem dormir, mano. Batemos o bilhete do Insta, porque eu fiz o safe lá, né? Que era buscar o mercado de gols numa partida de dois times desesperados. Se você não tem no Insta, vou deixar aqui o arroba. Tem na descrição também o link lá. Eu deixo um bilhete, deixo algum aviso, beleza? Então, segue lá. Vamos pra amanhã, que eu não quero falar de Vasco não, já tô estressado. Primeiro jogo que eu tenho aqui pelo Campeonato Coreano vai ser a volta do Hyundai ao nosso canal. O Hyundai vai enfrentar o Suwon em casa. Então vamos lá, eu vou mostrar a tabela para vocês, que aqui no SofaScore não está mostrando, vou ter que mostrar no Flash Score. Mas vamos lá para o histórico. Tanto o Hyundai quanto o Suwon, os últimos 5 jogos deles, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Não estou falando de confronto direto, tá bom? Estou falando da sequência delas, que o confronto direto não tem nada interessante. Hyundai vem de 3 jogos de vencibilidade, vem sofrendo gols a 4 partidas, das últimas 5 em 4 ambas marcam. O Suwon não vence a 3 partidas, o último jogo entre elas foi 3-0 para o Hyundai. Tropa, é o seguinte, deixa eu mostrar a classificação para ficar mais fácil. A gente chegou na fase final do Campeonato Coreano. O Hyundai, cara, o Hyundai estava lá na frente, estava com uma gordura boa em cima do segundo lugar, que era o Jeonbuk, tanto que por isso eu parei de comentar. Só que o Hyundai deu uma tropeçada, e se a gente olhar, o Jeonbuk já jogou hoje, já venceu, e o Jeonbuk passou o Hyundai. Tá 3 pontos na frente e o Hyundai jogando contra o Suwon, que é o pior dos times dessa fase final aqui. Ele precisa vencer de qualquer maneira, para ele pelo menos empatar em pontos com o Jeonbuk e salvar a temporada dele. Até porque o Hyundai, que era o atual campeão da Champions League da Ásia, foi eliminado nos pênaltis pro Pohang Steelers. Foi eliminado da Copa também e sobrou apenas o Campeonato Nacional, tá bom? Então acredito que ele vai em busca desse título, precisa vencer esse jogo jogando em casa e dá para cravar um Hyundai em empate anula, tá? Não vai nessa vitória seca, até porque, como eu disse, o Hyundai tem tropeçado ultimamente. Uma outra coisa boa para buscar é o mercado de gols, analisando que eu tenho 2 equipes overs, que eu tenho o Hyundai, que está jogando em casa, ele vai desesperado atrás dessa vitória e acredito que o mar de gol e meio tem muita chance da gente ver. Porém, prefiro ficar nesse empate nulo aqui, placar para mim 2-1 para o time da casa. Lembrando que é um joguinho arriscado porque o Hyundai não está sendo mais aquela força que ele estava antes e essas eliminações podem até afetar um pouco o moral dos jogadores. 8h30 da manhã, pelo Campeonato Italiano, eu tenho a braba Inter de Milão, que vai receber a Udinese. Se a gente olhar aqui, ó, Inter de Milão tá dando uma rateada dos últimos 5 jogos, venceu apenas 2, só que vai pegar a Udinese em péssima fase dos últimos 5 jogos, não venceu nenhum. É um time que empata bastante, ó, vem de 4 empates consecutivos. Vamos dar uma olhada primeiro no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols e a Inter não perde para o Udinese há 7 partidas. Então tá com um retrospecto bastante legal. A Inter não perde há 3 partidas, das últimas 5 em 4 venceu o primeiro tempo. Já a Udinese vem de 4 jogos sem perder, só que também não ganha, empata. E vem de 7 jogos sem vencer. Vem sofrendo gol dos últimos 7 jogos, dos últimos 6 em 5. A gente teve menos do que 3 gols e dos últimos 7, 5 foi a primeira equipe a sofrer. Detalhe interessante que tanto a Udinese quanto a Inter dos últimos 5 jogos em 4 foram ambas marcam. Então é o seguinte, tropa, a Inter, deixa eu mostrar a classificação antes. A Inter é a atual campeã. A Inter é o terceiro colocado, ela até que não está com uma campanha tão ruim, porque tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O problema é que o Napoli e o Milan estão voando nessa temporada, e quanto mais a Inter acabar tropeçando, mais vai aumentar essa distância. Tudo bem que o Napoli e o Milan vai chegar um momento que eles vão dar uma tropeçada, né? Vão dar uma caída, principalmente o Napoli, que, porra, tá jogando muito mais do que o elenco permite,
Só que, pô, se essa distância acabar ficando muito grande, ainda que tenha ali aquela tropeçada, aquela baixa do time, né, que a gente chama, aquele momento da fase ruim, pô, se estiver muito longe não vai pegar, tá? E a Inter, jogando principalmente em casa, contra um time que não vence, é jogo que ela tem que ganhar de qualquer maneira, tá bom? Então eu vou cravar essa vitória sequíssima, para mim dá até para buscar um handicap asiático -1 também, a favor da Inter. Nesse caso aí, a gente quer que o time ganhe por 2 gols de diferença. Acredito que a Inter vai ganhar com uma certa facilidade. O que pode melar aqui é se a Udinese conseguir arrancar mais um empate, tá? A Udinese está com um estilo de jogo bem truncado, então pode ser que ela dificulte o primeiro gol da Inter de Milão. Dá para explorar o mais de gol e meio? Dá, pelo momento que a Inter vive, principalmente jogando em casa. Só que eu prefiro ficar nessa vitória aqui. Placar para mim 2-0 para a Inter de Milão. Lembrando que no meio de semana tem jogo da Champions League, jogo importante para a Inter, só que pelo momento que ela está na competição e pela distância que já está abrindo o Napoli e o Milan, eu acredito que a Inter não deva poupar ninguém, tá bom? E acredito nessa vitória aqui. Meio-dia pelo Campeonato da Dinamarca, temos o Super Copenhague, quem vai enfrentar o Vesle. O Copenhague estava bemzão nessa temporada, ela começou muito bem, mas se a gente olhar aqui já está dando uma rateada. Vem de 3 jogos sem vencer, dos últimos 5 jogos ele ganhou apenas 1. Porém, vai pegar o Vesle, que é um time muito fraco, e venceu a primeira nessa última partida agora. Ó, se a gente olhar o Vesle, vamos primeiro pelo Vesle, em 13 jogos ganhou apenas 1, que foi o último jogo, empatou 2 e perdeu 10. É um time que que fez 11 gols e sofreu 32. Sofreu 32 gols em 13 jogos. É uma média de quase 3 gols por partida que ele sofre. O Vesle era aquele time, lembra quando a gente entrou no Brøndby contra o Vesle, que o Brøndby virou nos últimos 5 minutos? É um time muito fraco, uma defesa muito fraca. O Copenhague em 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, e principalmente esses últimos resultados ruins. Vem dos últimos jogos, em 13 jogos fez 27 gols e sofreu 11. É um time muito over também. Copenhague jogando em casa, não é lá grande coisa, é um time que empata bastante, ó, são 6 jogos. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Só que o Vesle jogando fora de casa são 6 jogos e 6 derrotas. É o pior visitante. É um time que provavelmente vai ser rebaixado. E em 6 jogos ele sofreu 18 gols fora de casa. Tem uma média então de 3 gols por partida. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam, confronto over dos últimos 8 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O Copenhague não perde para o Vesle há 10 partidas consecutivas. Detalhe interessante que das últimas 8, em 7 ele venceu o primeiro tempo. É super freguês do Copenhague, Vesle. O Copenhague vem de 4 jogos sem vencer, 9 jogos sofrendo gols, dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. O Copenhague é uma equipe que a gente gosta muito de entrar no over. Os últimos 6 jogos, em todos os 6 foram ambas marcam. E do Vesle também, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. A última partida entre elas foi em agosto e foi 4-0 para o Copenhague na casa do Vesle. Então é o seguinte, analisando que eu tenho o Vesle, que é um time muito fraco, principalmente jogando fora de casa, cara, é jogo para o Copenhague vencer, tá? É jogo para o Copenhague voltar a vencer, na verdade, voltar nessa busca aí ou pelo título. Acredito ser difícil pegar o Midtjylland, mas pelo menos ficaria numa zona de competição europeia, tá bom? Acredito que é o jogo, ó, depois de 3 jogos sem vencer, é o jogo ideal para o Copenhague vencer. Acredito até que deva vencer bem. Uma outra coisa que dá pra gente buscar aqui é o mercado de gols, porque eu tenho o Copenhague, que vai jogar em casa, vai jogar em cima, desesperado para vencer, e eu tenho o Vesle, que tá ali desesperado para sair da zona do rebaixamento, tanto por isso leva muito gol, que é um time que tenta ir pro ataque e acaba sofrendo, e acredito sim que pelo menos 2 golzinhos a gente viu no safe, tá bom? Mas eu fico com essa vitória, placar para mim 3-1 para o Copenhague. 2 horas da tarde, voltando para o campeonato italiano, eu tenho a Salernitana que vai enfrentar o Napoli, o super líder da competição. Se a gente olhar aqui essa race, o Napoli dos últimos 5 jogos ele ganhou 4, empatou apenas 1 e foi um clássico contra a Roma. E a Salernitana até tem dado uma melhorada, dos últimos 5 jogos ela venceu 2. Se a gente olhar aqui a classificação, o Napoli já tinha comentado que é o líder, tá bem demais, são 9 vitórias e 1 empate. Em 10 jogos fez 22 gols, o ataque é média de 2 gols por partida e sofreu apenas 3, tá? Essa defesa da Napoli aqui que tá me pegando, porque a Napoli é um time bem over, que normalmente sofre bastante gols e tá voando muito baixo nessa temporada. Já a Salernitana saiu da lanterna, são 10 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, fez 10 gols e sofreu 22. Inclusive esse último jogo a Salernitana tava perdendo pro Venezia e ganhou de virada, se não me engano foi isso aí. Vamos dar uma olhada no histórico. O Napoli está invicto.
e 4 jogos sem sofrer gols. Salernitana vem sofrendo gols nos últimos 3 jogos. Na moral, tropa, na moral mesmo, um jogo como esse, e pela fase que está vivendo o Napoli, não tem como buscar aqui outra coisa senão a vitória da Napoli. Mesmo sendo fora de casa, o time da Salernitana é um time muito fraco, um time que acabou de subir para a primeira divisão. Veio dessa vitória aí, mas ganhou de um time que também subiu agora para a primeira divisão. A diferença de elenco é muito grande. Se você quiser ficar no mercado de gols desse jogo aqui, não é muito fã do mercado de resultados, principalmente porque é o mercado que mais tem dado zebra essa semana. Dá para explorar o mar de gol e meio? Dá. O problema é que eu tenho uma defesa muito forte da Napoli contra um ataque muito fraco, que é do Salernitana, tá? E alguns jogos a Napoli ela tem dificuldade ali, tem ganhado de 1-0 fora de casa, então pode ser que esse jogo seja um pouquinho mais amarrado, 1-0. Só que, pô, como o ataque da Napoli é forte, a defesa do Salernitana é fraca, agora falando o oposto, dá sim para explorar pelo menos 2 gols, só que eu prefiro ficar com essa vitória, placar para mim 2-0 para a Napoli. 2 horas da tarde no para Noruega, temos o nosso brabíssimo Bodo Glimt que vai receber o Sandefjord. O Bodo Glimt, que ele está numa fase muito boa, ele começou bem, deu uma rateada, agora ele está numa fase incrível, ele já retomou a liderança, ganhou do molde fora de casa nesse último jogo e está ali na reta final em busca de mais um título nacional. Se a gente olhar essa race aqui do Bodo Glimt, dos últimos 5 jogos, ele empatou apenas 1 e venceu 4. Já o Sandefjord, cara, tirando esse último jogo que ele venceu, ele vinha de pelo menos 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Bodo Glimt é o líder, tem 51 pontos, faltam 6 rodadas para acabar. Ele abriu 4 pontos de vantagem para o molde. Eu tenho o Sandefjord, que não tem risco de ir aqui, 14º é o que vai disputar a repescagem para ver se vai cair ou não. Tá a 9 pontos, acredito ser muito difícil tirar essa vantagem aqui, faltando 6 rodadas. Para mim o Sandefjord ele já joga tranquilo, tá? Claro que ele vai tentar vencer ou pontuar para ficar mais longe dessa zona aqui de repescagem. Mas, pô, na moral, é praticamente cumprindo tabela. E eu tenho o Bodo Glimt, que joga em casa, é um excelente mandante, está desesperado para vencer esse jogo. Se a gente olhar o Bodo Glimt em casa, são 8 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Em 12 jogos ele fez 29 gols, é média de mais de quase 3 gols por partida, na verdade, uns 2,5, e sofreu 11. Sandefjord como visitante, 11 jogos, 7 derrotas, e um time que sofreu 27 gols jogando fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 8 em 7 ambas marcam. Bodo Glimt não perde há 17 partidas, inclusive o Bodo Glimt meteu 6 na Roma. Foi 6 ou 7? Acho que foi 6, né? O Bodo Glimt dos últimos 5 jogos, em 5 ele foi primeiro a marcar. Dos últimos 5 jogos, em 5 ele foi o primeiro a marcar. E é o seguinte, tropa, pô, não tem outra coisa aqui a buscar senão a vitória do Bodo Glimt, tá bom? Eu não curto muito essa odd de 1,20, eu tô evitando colocar esses jogos, mas como eu tenho uma grade muito fraca amanhã, é um jogo que eu vou ter que colocar aqui, principalmente para quem quiser completar o bilhete, ou de repente tá assistindo ali, buscar uma vitória no primeiro tempo, e tem bastante chance, até porque o Bodo Glimt ele costuma, jogando em casa, já tentar amassar, já tentar decidir logo no primeiro tempo. Pode buscar também, de repente, uma vitória do Bodo Glimt com uma odd maior, vai decorrendo o jogo, o Bodo Glimt não consegue fazer o gol, essa odd vai subindo. E também dá para buscar o mercado de gols, analisando que eu tenho um ataque muito forte do Bodo Glimt dentro de casa e uma defesa muito fraca do Sandefjord, tá? O mais de gol e meio jogos do Bodo Glimt é o safe, dependendo de como desenrolar essa situação aqui, dá até para buscar mais gols, tá bom? Placar para mim, 3-0 para o Bodo Glimt. É o seguinte, mandei algumas situações para vocês, mas se eu fosse colocar num bilhete pré-live, ou eu colocaria essa vitória seca, ou eu colocaria o handicap asiático -1, porque eu acredito que o Bodo Glimt vai ganhar com tranquilidade por pelo menos 2 gols, ou eu botaria o mar de gol e meio, tá? Eu não colocaria vitória no primeiro tempo num bilhete. Resumindo, esperaria o jogo, viria se realmente o Bodo Glimt tá em cima. Continuando essa briga aqui, às 2 horas também, eu tenho um jogo do molde que vai enfrentar o Strømsgodset. Se a gente olhar aqui, Strømsgodset, é difícil de falar, mas vai estar escrito aí. Os últimos 5 jogos não venceu nenhum, tá? O molde, cara, o molde até voltou a jogar bem, só que essa porrada que ele levou pro Bodo Glimt, 2-0 em casa, deu uma desanimada, entendeu? Aí tem que ver o tipo de motivação que ele vai jogar. Se tipo assim, não abalou ele, não, ainda dá pra buscar, faltam 6 rodadas, o Bodo Glimt pode tropeçar, ou então se de repente deram uma entregada nos pontos aí, porque foi um banho de água fria perder, principalmente porque o molde jogou muito o primeiro tempo. O molde deveria ter feito um gol no Bodo Glimt, não conseguiu fazer o gol e já no início do segundo tempo levou um, depois levou outro e complicou. Vamos lá, só que como o molde vai pegar o Strømsgodset, que não tem chance de buscar nada na Liga Europeia, não tem chance de ser rebaixado aqui, 10 pontos ele não vai ser rebaixado.
Cara, vai pegar um time cumprindo tabela, tá? E ele é um time que tem bastante interesse nesse jogo. Se a gente olhar aqui o confronto direto dos últimos 6 jogos, em todos os 6 a gente viu pelo menos 3 gols. Molde vem de 7 vitórias seguidas contra o seu adversário e 11 jogos de vencibilidade. É muito freguês do Molde, tá? Stronghold 7 vem de 5 jogos sem vencer, 4 jogos sofrendo gols. É um time under, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Molde já é um time over, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Quando eu falo que um time é under, é porque costuma ter poucos gols em suas partidas, tá? E quando eu falo que um time é over, é porque costumam ter bastante. Vamos lá, tropa, sem enrolar muito. Esse jogo aqui, dá para buscar a vitória do Molde com o empate anula. A gente tem uma odd alta aqui, analisando que o Molde, porra, vai ainda buscar esse título, entendeu? Analisando que o Molde não foi afetado. Confesso para vocês que essa odd do Molde aqui tá meio alta, mano. Para um time que ele ganha as 7 partidas seguidas, freguesaço, um time que não tá brigando por nada, ele cheio de interesse na competição, com um elenco muito melhor. Eu tô tentando entender por que essa odd aqui tá em 75, tá? Não sei se tem algum desfalque, tipo, incrível. Eu tô acreditando mais que tá pesando o fato do psicológico aqui, tá? Pode ser até uma boa entrada seca a 1,75, um jogo simples só, para pegar 75% de lucro. Pô, eu vou te falar, esse jogo aqui eu vou acompanhar e se o Molde começar bem, eu vou estar nesse mercado aqui do back com certeza, tá bom? Mas para botar no bilhete, eu colocaria um empate anula, até porque eu tô jogando contra um time que não vence. Se empatar, pelo menos a gente fica safe, beleza? Placar para mim, 3-1 pro Molde. E para a gente finalizar, às 4h45 da tarde, temos um clássico da Itália entre Roma e Milan. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí. Se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Se você não gostar do vídeo, deixa de like também. Só que na moral mesmo, pô, o pessoal tá enchendo meu saco com o negócio do grupo que foi banido. Eu quero que vocês entendam o seguinte, falando sobre o grupo. Cara, o grupo ele é aberto e o grupo tem muita gente, tem mais de 14 mil pessoas. Então, se ele não tiver regras, vai ficar descontrolado, pô, vai ficar uma parada ruim, entendeu? E me fala que tipo de grupo vocês têm aí que é aberto, que todo mundo interage. Não tem, pô. A maioria desses grupos de vocês aí é aquele grupo que se chama Pega Otário, que é o grupo free, né? Ou vocês acham que o cara tá divulgando o trabalho? Pô, pelo amor de Deus, né? O grupo free, é assim, vou ensinar pra vocês como é que funciona. O grupo free, você entra, bota ali as pessoas no teu grupo, aí você vai mandar lá as entradas mais óbvias do mundo, que provavelmente tem maior chance de dar green, e depois você vai pegar as entradas do VIP, as que deram green, óbvio que não vai mostrar as que deram red, né? Vai botar lá as que deram green e vai encher lá. Pra quê? Pra sua mente, tá ligado? Se chama gatilho mental. Tu começa, caraca, todo mundo que tá lá tá ganhando dinheiro, todo mundo tá lá tá ganhando dinheiro. Aí o que vai fazer? Todo dia ele vai lançar uma promoção. Ah, de R$500 por 30. Olha só a promoção. De R$600 por apenas R$60, plano trimestral, não sei o quê. Sabe qual é o problema? Você cai, pô. O grupo free, ele não é de forma nenhuma para divulgar trabalho, para ajudar. Não, vou dar uma ajuda para vocês de graça. Não. O grupo free é gatilho mental para vocês pagarem um grupo VIP, tá bom? E tudo ali que gira em torno daquilo ali é para alguém pagar dinheiro no grupo VIP. Até porque vocês não têm nenhum tipo de contato com quem tá no grupo VIP para alguém falar se o grupo é bom ou ruim, tá bom? Fica essa dica aí. Grupo free é armadilha, para isso aí eu não vou ter. Agora falando do grupo do Mundo Bet. Cara, o que eu só quero que vocês entendam, que o grupo do Mundo Bet, grupo Mundo Bet, ele é voltado para o canal. O canal tem uns palpites. Vamos botar igual eu hoje aqui, que eu dei um palpite a favor da Napoli. Muita gente que vem aqui, é claro que eu não obrigo ninguém a fazer entrada, eu não gosto disso, eu só venho aqui e dou a análise do jogo, né, para de repente, se você sentir confiança, você entra. Às vezes você tira uma dúvida, um jogo que você entrar, você sai fora, de repente eu dou uma informação legal aqui. Esse é o intuito do canal, tá? O intuito não é forçar ninguém a fazer entrada, né? O intuito de, eu fiz isso porque ele mandou. Não mandei nada, tá? Não mandei nada. Mas enfim, muita gente vem aqui, copia o bilhete do canal, ou copia de repente. Eu falei, o Napoli é favorito, e entra. Quando você entra no grupo do Mundo Bet e você tá torcendo contra a Napoli, automaticamente você tá torcendo para a maioria das pessoas ali que estão no canal, pô. Você tá torcendo contra o dinheiro daquelas pessoas. Você tem toda a liberdade do mundo para não entrar, tipo, eu falei que é favorito, você entra na zebra. Porra, você tem toda a liberdade do mundo. Tem gente que só trabalha com zebra. Só que é injusto você chegar no grupo do canal e comemorar o gol da zebra, comemorar algo que deu errado, entendeu? Porque você tá zombando com o dinheiro de todo mundo que tá lá dentro. E dinheiro é coisa séria. Ali não é um grupo de bate-papo aleatório. Ali é um grupo de apostas e um grupo voltado também para o canal. Ali a pessoa tira dúvida, conversa, mas, pô, torcer contra a galera que tá ali vai levar ban.
Vai fazer patrocínio? Vai levar ban, né? Fazer comercial de grupo de chip. Pô, vai ali brigar? Vai discutir? Vai levar ban, pô. Tem que ter regra. Não tem jeito, tá bom? Se eu pudesse, eu deixava todo mundo ali. Mas não dá. Tem gente que não consegue conviver junto com as outras pessoas. Manda o chip lá, tá influenciando alguém? Vai levar ban também. E é o seguinte, eu não tô ameaçando ninguém, cara. Só tô falando que tem regra, tá bom? Se você não quer lá, não quer fazer questão de estar no grupo, tudo bem. Ninguém ali faz questão de você estar também. Pra mim, um grupo ajuda quem tá lá dentro. Não ajuda a mim, não ajuda outras pessoas. Ali a gente tem que entrar pra somar, tá? A gente não é melhor que ninguém. Todo mundo ali se ajuda. Igual ontem também chegou alguém no meu Instagram falando que vai vir todo dia aqui, dar um dislike porque ela foi banida do grupo. Enfim, cara, quiser vir aqui dar um dislike, também dá, não tem problema nenhum. Só que, pô, tem tanta coisa mais legal pra você fazer com o seu tempo, né? Vai estudar, vai fazer uma coisa, vai ver um jogo aqui, estudar também. Isso fortalece mais, beleza? Mas é isso, tropa. Tamo junto até o fim. Eu só tô explicando que tem regras e se tiver burlando regra vai ter que ter ban, senão não tem controle. Vamos lá, vamos fechar logo aqui. Até cliquei errado. Roma contra Milan, clássico. Olha essa race do Milan, pelo menos 5 vitórias seguidas. E olha a Roma que começou muito bem com o José Mourinho, ultimamente tem dado uma rateada. Inclusive sofreu para ganhar do Lanterna de virada. Sofreu muito essa última partida. Vamos lá, e olha essa odd aqui, do Milan, 3, pagando 3 fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5 foram ambas marcam, o Milan não perde para a Roma 3 partidas, interessante. O Milan dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam também. O último confronto entre elas foi em fevereiro e o Milan ganhou de 2-1. Vamos dar uma olhada na classificação. Tá naquela situação ali que eu falei com vocês, tá o Milan e o Napoli aqui brigando nas cabeças. E eu tenho a Roma que, porra, tá brigando para pelo menos ficar numa vaga da Champions League, tá? Essa temporada ela não conseguiu nem a Europa League, foi uma péssima temporada essa última. Pegaram o José Mourinho, estão jogando bem, mas ultimamente não estão jogando tão bem assim. Inclusive levaram 6 do Bodo Glimt. Tá com o time misto? Tá, mas não é para levar 6 do Bodo Glimt. Vamos lá, tropa. Mercado de resultados? Tô fora. Se eu fosse explorar o mercado de resultados pré-live, cara, eu exploraria com uma dupla chance pro Milan, pelo momento que o Milan tá vivendo, tá? Tá com uma odd de 3. Eu considero um pouco injusta essa odd aqui, tá? A não sei que tem alguma informação que eu não saiba, se você souber deixar aqui no comentário, vai agregar muito pra gente. Só que, pô, pra mim é jogo pra gols, tá? Eu coloco mais de 1,5 gol ou até ambas marcam pra quem é ousado. O problema é que esses últimos clássicos da Roma, cara, a gente não tem sido over, quer ver? A Roma teve um 0-0 com a Napoli, contra a Juventus foi 1-0, deixa eu ver se tem uma outra coisa aqui interessante. Não, foi só esses dois aí. Aí me pega um pouco aí, de repente, buscar gols. Mas pela fase que o Milan tá, eu acredito sim que a gente consegue ver pelo menos 2 golzinhos. E eu cravo aqui esse mais de 1,5 e até ambas marcam. Placar pra mim, 1-1. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de domingo. A gente não tem tanto jogo, principalmente a gente não tem tanto jogo bom, tá? Mas tentei filtrar o melhor possível. Desculpa aí se de repente eu falei alguma coisa, me exaltei com relação ao grupo, mas é porque eu tô recebendo muita mensagem. Pô, chegou até o ponto de irem no canal do Netuno e não acho maneiro não, tá legal? Vamos tentar concentrar as nossas coisas no canal, eu acho que fica melhor, beleza? De repente você saiu do grupo, considerou injusto? Chega lá comigo, fala comigo no Instagram, a gente vai trocar uma ideia. Já coloquei algumas outras pessoas que falaram que não sabia. Pô, eu dei uma chance, não tem problema nenhum, cara, em colocar a pessoa no grupo de novo. Eu só não quero que algumas coisas se tornam repetitivas, tá bom? Então é isso, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo eu coloquei a vitória seca da Napoli, vai pegar a Salernitana, que acabou de subir da segunda divisão. A Napoli tá voando, acredito que tem tudo pra vencer, até vencer bem. Segundo jogo, eu cravei a vitória seca da Inter, tá jogando em casa contra a Udinese, também precisa vencer para chegar ali onde está a Napoli e chegar o Milan. E para fechar, coloquei a vitória seca do Bodo Glimt contra o Sandefjord. O Bodo Glimt precisa ganhar para manter essa liderança aí pelo título. Vai pegar um time que não briga praticamente por mais nada, tá jogando em casa, tem tudo para vencer. Essa nossa tripla deu um total de 2,05 de odds, sempre bom ali para dobrar o nosso investimento. É um pouco arriscado porque a gente tem vitórias secas, né? Vitória seca tá foda essa semana, porém vejo com uma grande probabilidade, tá bom? Então que a gente tenha muita sorte e pra cima!